Olá você internauta, paz do Senhor, no ar pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é consultor doutrinário e teológico da CPAD, comentarista de lições bíblicas e autor de várias obras publicadas pela editora. Seja muito bem-vindo de volta, pastor Claudionor de Andrade. Pastor Gilberto, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao irmão, a todos os nossos internautas, a todos aqueles que amam e que guardam em seu coração a palavra de Deus. O foco de nossa entrevista de hoje é angelologia. Vamos ao foco. Pastor Claudionor, da última vez que estivemos reunidos no Teologia em Foco, nós falamos a respeito da doutrina das últimas coisas. Agora nós vamos falar sobre angelologia. A que se detém a angelologia, pastor? Esta matéria tão importante que estudamos em teologia sistemática refere-se a um estudo especial, organizado, didático, acerca dos anjos, de sua origem, de seu ministério, porque cada anjo tem um ministério em particular, e de sua ação neste mundo e em relação, em primeiro lugar, ao povo de Israel, em segundo lugar, à Igreja de Cristo Jesus, e finalmente, as últimas coisas, conforme lemos no livro de Apocalipse. Bem, o Salmo 34, verso 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Considerando esse texto bíblico, é possível dizer então que nós temos um anjo da guarda, cada um de nós tem um anjo da guarda, pastor? É uma mitologia que até hoje algumas pessoas acalentam, até mesmo pessoas piedosas com largo lastro doutrinário. Mas quando nos detemos na angelologia bíblica, essencialmente bíblica, nós reparamos que não existe o chamado anjo custódio ou anjo da guarda. Nós vemos um episódio em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro estava preso, detido entre vários guardas, e de repente em sua cela aparece um anjo, o anjo do Senhor. Ele desperta Pedro, Pedro acorda sobressaltado, não sabia se era algo real ou visionário. No entanto, ele, obedientemente, acompanha o anjo e as portas se abrem automaticamente, de forma sobrenatural. Quando Pedro chega à rua, o anjo aparta-se dele. Isto significa que não existe um anjo que está ao nosso redor continuamente, acompanhando os nossos passos cotidianamente. Se formos para Hebreus capítulo 1 e versículo 14, nós repararemos que os anjos foram constituídos em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. O que isto significa? Sempre que precisarmos de uma ação angélica, de acordo com a soberania e vontade de Deus, haverá um anjo especial para entrar em ação em nosso favor. Como diz o Salmo 34 e versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se em redor daqueles que temem a Deus, para os livrar. Isso significa que os anjos de Deus estão de prontidão para atuar em nosso favor. Mas não significa que eu tenha um anjo em particular tomando conta de mim e o Senhor, um anjo também em particular, tomando conta de si, de sua vida, de seus passos. Porque nós não podemos fundamentar a nossa fé na presença dos anjos. Tanto é que não os vemos. Alguns, de forma especial, por uma concessão divina, até pode vê-los.
Mas graças a Deus, porque não os vemos, porque se os víssemos, fundamentaríamos a nossa fé não em Deus, mas nos anjos. Aí então não teríamos aquilo que nós chamamos de angelologia, o estudo sistemático acerca da origem, da obra e da ação dos anjos. Nós teríamos então aquilo que poderíamos chamar de angelolatria, ou seja, uma adoração descabida dos anjos. Essa angelolatria, pastor, por exemplo, ela pode ser vista em determinadas igrejas quando o pregador, quando aquele que está fazendo uso da fala diz que viu um anjo, tem um anjo ali, um acolá, e o povo entra em êxtase, em pavorosa, observando aquilo como sendo um momento marcante do culto. E quando se fala que Cristo está na igreja, não há movimento e nenhum tipo de alegria ou manifestação. Seria a angelolatria considerada a partir dessa situação? Exatamente isso. Nós observamos que nos meios pentecostais nós temos 3 níveis teológicos. Nós temos a nossa teologia oficial, muito boa. Ela está em nossos credos, em nossa declaração de fé, em nossos livros oficiais. Ela se encontra em nossos púlpitos oficiais. E nós temos aquilo que nós chamamos de teologia mística ou teologia subterrânea. Aquela teologia feita nos bastidores, nos chamados ranchos dos profetas, nos encontros de vasos. São nomes esquisitos que não os encontramos em nenhum manual teológico. É a chamada teologia mística. E essa teologia mística, mas não espiritual, explora muito a crendice nos anjos. Os anjos existem? Sim. Os anjos maus também existem. Os anjos de Deus existem? Sim. Mas em relação a Deus, eles são os nossos conservos. Eles não precisam estar em nossa igreja, não precisam ser vistos, não precisamos nos dirigir a eles, seria algo descabido. Todavia, a nossa fé tem de estar fundamentada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que uma das revelações bíblicas, um dos servos do Senhor prostrou-se ante um anjo e ele o repreendeu. Esse caso a gente encontra no texto de Apocalipse, quando João prostrou-se diante do anjo de Deus, uma figura realmente bela, magnífica, sábia, com toda a sua teologia, porque os anjos são realmente sábios, mas este anjo, posto que de Deus, não aceitou adoração alguma, porque se atentarmos bem à palavra de Deus, os anjos não são deuses, são criaturas como nós o somos. Por esse motivo, os anjos de Deus não podem e não aceitam adoração. Pelo contrário, eles adoram a Deus e querem que façamos o mesmo. Tanto é que este anjo disse ao apóstolo, ao teólogo divino, adora a Deus, tão somente isto. Pastor, nós daqui a pouco vamos falar sobre a hierarquia dos anjos e sobre a função e sobre também os nomes dos anjos. Nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta, amigo internauta. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.
Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Seu programa Teologia em Foco está de volta e nós continuamos com o pastor Claudionor de Andrade falando sobre anjos. Pastor Claudionor, no bloco anterior, no final do bloco, situei os nossos internautas e que voltaríamos para falar sobre hierarquia dos anjos, os tipos de anjos que existem e quais as funções específicas. Inclusive, no bloco anterior, o senhor falou um pouco a respeito do texto de Hebreus, que cita exatamente as funções, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão da hierarquia dos anjos, as suas funções específicas e esclarecesse esse ponto para nós. Pastor Gilberto, em primeiro lugar, devemos ver os anjos de Deus como um exército muito bem organizado. E este exército possui, sim, uma rígida hierarquia. E os anjos em si são obedientes e observam essa hierarquia de modo amoroso, santo e de forma muito zelosa também. O principal entre os anjos é Miguel, o único arcanjo citado nas Sagradas Escrituras. Arcanjo significa o principal entre os anjos. E, diante dos anjos, Miguel, cujo nome em hebraico significa quem é como o Senhor, Miguel detém essa autoridade. Quando ele se apresenta, todos sabem que o próprio Deus ali está, porque o seu nome já é em si um compêndio teológico. Quem é como Deus? E entre os anjos podemos citar os serafins, por exemplo. Eles são responsáveis pela adoração divina. Serafim significa ardente. Eles têm um amor ardoroso por Deus. Eles o louvam e constantemente, conforme vemos em Isaías, eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em seguida, nós temos os querubins, responsáveis pela guarda da santidade divina. Os querubins, a esse respeito, são muito zelosos. Eles tudo fazem para que a santidade divina em nada seja agravada. E quanto aos outros anjos, eles ali estão para fazer com que o plano de salvação saia exatamente como estabelecido por Deus. Conforme vimos em Hebreus capítulo 1 e versículo 14, os anjos hoje têm como função lutar e trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Os anjos, portanto, estão distribuídos em hierarquia. Em relação aos anjos, podemos dizer que, hoje, os anjos de Deus são mais sábios do que há 2, 3, 4 ou 5 mil anos. Por quê? Porque eles crescem em amor, em sabedoria, em obediência e em teologia também. Os anjos, a cada dia que passa, tornam-se melhores. Porque, embora perfeitos, não são sumamente perfeitos. Eles têm esse crescimento interior. Eles crescem em santidade, em alegria, em pureza e em sabedoria. Agora, do outro lado, nós temos Satanás e os seus anjos. Estes crescem em maldade, em inveja, em orgulho e em engano.
Inclusive nós logo mais falaremos exclusivamente sobre estes anjos, que situação se deu a queda, e como foi configurada a queda e a função deles após a rebelião. Pastor, o senhor falou há pouco aí sobre o arcanjo Miguel. Bem, existem algumas religiões e seitas que dizem que o arcanjo Miguel é Jesus. Em que é que eles tentam sustentar tal argumento e como é que nós podemos combater esta ideia? Teologicamente é algo esdrúxulo, esquisito. Miguel é tão somente Miguel, uma criatura. E o Senhor Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é um ser incriado, eterno. Aliás, é o responsável por toda a criação divina, pois, sendo Verbo, é a ação executiva de Deus. Quando alguém afirma que Miguel é o Senhor Jesus Cristo, cai em uma outra fase muito perigosa da angelolatria. Como que nós podemos, por exemplo, conciliar esta afirmação? Em Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus Cristo nos céus, comandando todo aquele período escatológico, aquela luta celestial, aquela luta na terra também, e ao mesmo tempo Miguel, em Apocalipse capítulo 12, lutando contra as forças diabólicas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com algumas informações que a gente vê por aí. E a sua pergunta é muito inteligente, porque há muitos crentes, por exemplo, que veem no Antigo Testamento que o Senhor é este anjo, aquele arcanjo. Não, nada disso. O Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, antes de ele encarnar-se, conforme diz João, ele estava escondido no seio do Pai. Ele já existia desde a mais remota eternidade, sendo ele próprio o Pai da eternidade. Mas o seu aparecimento aconteceu na encarnação e em seu nascimento. O Senhor Jesus, portanto, já existia antes que os mundos fossem, antes que o universo existisse, mas ele estava no seio do Pai, conforme diz João. No entanto, na encarnação foi ele revelado. E após a sua ressurreição, ele ascendeu aos céus, aí houve a sua sessão, ou seja, ele foi recepcionado nos céus e assentou-se à destra do Pai Todo-Poderoso. Ora, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, superior a todos os anjos. Não é de forma alguma o arcanjo Miguel. Amigo internauta, nós vamos para mais um breve intervalo e já estamos de volta entrevistando o pastor Claudionor de Andrade, falando sobre anjos. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Continuamos com o pastor Claudionor de Andrade falando sobre anjos. Pastor Claudionor, aproveitando uma das respostas que o senhor deu anteriormente, o senhor falou sobre os anjos do mal, a função dos anjos do mal, que a cada dia se aperfeiçoa, entre aspas, em maldade. Bem, falando sobre os anjos do mal, os anjos caídos, sobre Lúcifer, a queda e um terço dos anjos que por ele foram enganados. Lúcifer, esses anjos por ele enganados, tinham funções antes da queda e funções agora depois da queda. Eu gostaria que o senhor falasse sobre Lúcifer, os anjos caídos, suas funções antes e depois da queda.
Irmão Edilberto, é uma pergunta muito difícil, mas uma pergunta ao mesmo tempo maravilhosa. Os anjos foram criados com livre-arbítrio. Eles poderiam tanto obedecer quanto desobedecer a Deus. No caso de Lúcifer, por exemplo, que na Bíblia aparece como Satanás, o adversário por antonomasia de Deus, e como o diabo, o grande caluniador tanto de Deus quanto dos santos, esse querubim era tido como ungido. Mas ungido por quem? Ungido pelo Espírito Santo de Deus. Há algo que nós precisamos entender. Tanto os salvos aqui na terra, quanto os anjos de Deus, todos somos templos do Espírito Santo. Os anjos santos e eleitos, assim eles são descritos nas Sagradas Escrituras, são templos também do Espírito Santo. Tanto é que, nos embates com Satanás, eles não usam suas armas, posto que poderosas. Eles usam o nome do Senhor, e no poder do Espírito Santo combatem Satanás. Judas, versículo 9. Ora, esse querubim ungido, conforme lemos em Ezequiel capítulo 28 e versículo 3, fora criado, e em todos os seus caminhos era perfeito, até que iniquidade foi encontrada nele. Que iniquidade era esta? O orgulho, a vaidade e o ensimismamento. Ele veio a crer que era mais poderoso do que Deus. E criou o seu trono e quis colocá-lo acima do trono de Deus. Então, o seu pecado, neste momento, torna-se imperdoável, porque essencialmente ele pecou não contra Deus, mas contra o Espírito Santo de Deus. Porque a unção que ele tinha, que este anjo tinha, era a unção do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E isso é um pecado imperdoável. E ele, portanto, saiu a enganar os outros anjos, que, com base no livre-arbítrio, alguns o seguiram e outros não. Permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis a Deus. Os anjos que disseram não a Satanás, agora adversário de Deus, Satanás e diabo, os anjos que disseram não a esse ser, dantes tão magnífico, receberam 2 atributos, ou melhor, 3 atributos. O primeiro, a impecabilidade. Naquele momento de provação, eles ganharam a impecabilidade. Os anjos de Deus hoje, embora munidos de livre-arbítrio, não mais podem se revoltar contra o Senhor. Eles detêm o livre-arbítrio. Em segundo lugar, eles são chamados de santos. Daquele momento em diante, eles foram separados de entre os outros anjos para servir exclusivamente a Deus. E também eles recebem um outro atributo, que é o atributo da eleição. São os anjos eleitos de Deus. Então, a nossa semelhança, os anjos também receberam o livre-arbítrio. Mas a pergunta hoje, os anjos de Deus neste momento detêm o livre-arbítrio? Sim, mas o livre-arbítrio hoje dos anjos só tem propensão para o bem, só tem propensão para o amor. Eles querem a cada dia obedecer mais a Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos: seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, porque nos céus a vontade de Deus é obedecida de forma inquestionável, e o seu livre-arbítrio é tão santo e tão poderoso que os anjos, como alguém disse, não se envaidecem,
aborrecem, não têm inveja. Tanto faz para um anjo varrer uma cidade como governá-la. Para eles é a mesma coisa. Ambas as funções são apenas uma. Nos céus também nós teremos livre-arbítrio. Isso não significa que após o arrebatamento perderemos o livre-arbítrio e deixaremos de ser nós mesmos. Não, senhores. Nos céus teremos um livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio tão alto, tão santo e tão perfeito que a nossa propensão no céu será cada vez mais amar a Deus, servi-lo, adorá-lo e entregar-nos completamente a Ele. Haverá uma união tão perfeita entre o povo de Deus, a Igreja, e o povo do Antigo Testamento salvo, que a Santíssima Trindade e esse povo serão uma só coisa, cumprindo o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo em sua oração sacerdotal, para que eles sejam um como nós, ó Pai, somos um. Pastor, e quanto à questão de Lúcifer e os anjos que se rebelaram contra o Senhor, um terço dos anjos, quais eram as funções deles antes e depois da rebelião? A Bíblia diz que estes anjos não guardaram o seu posto e as suas posições. Eles tinham sim a sua posição no exército de Deus. Cada um o seu posto, a sua função, as suas obrigações, mas ludibriados pelo querubim ungido, abandonaram o seu posto, rebelaram-se contra o Senhor, e a partir daquele momento, alguns deles tornaram-se incontroláveis, loucos. Tanto é que boa parte deles hoje encontra-se no abismo em cadeias. Depois da queda, esses anjos saíram para tentar as nações, tentar as pessoas, levaram toda a nossa primeira civilização de seres humanos à apostasia universal. Tanto é que apenas Noé se salvou. Nessa questão do dilúvio, precisamos entender que houve uma blasfêmia universal contra o Espírito Santo. E os anjos malignos hoje têm como função destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, nesse caso, dois tipos de possessão. A possessão demoníaca, quando alguém involuntariamente permite que um demônio ou vários demônios, ou mesmo uma legião toda, entre em si, tomem conta de si. É como aquele gadareno. E temos a chamada possessão satânica, aquilo que houve com Judas Iscariotes. Em plena Santa Ceia, Satanás entrou em seu coração e Judas Iscariotes saiu para entregar o Senhor Jesus Cristo nas mãos dos salteadores, porque era a intenção das autoridades judaicas e do próprio demônio que o Senhor Jesus Cristo morresse não na cruz, mas na noite anterior à sua morte. Se ele tivesse morrido na noite anterior, a sua morte não teria o efeito vicário que teria naquele dia, naquela sexta-feira. Então Satanás procurou até o último instante demover o Senhor Jesus Cristo de sua missão, e não conseguindo-o, ele procurou matá-lo antes da cruz, sendo que o Senhor Jesus Cristo teria de morrer na cruz para que a profecia se cumprisse. Então, resumindo, Satanás hoje é pior do que há 6 ou 7 mil anos. Daqui a 2.000 anos ele será pior do que hoje, ao passo que os anjos de Deus, a cada dia que passa, são melhores e tornam-se melhores.
Pastor, eu quero voltar ainda à questão do anjo do Senhor, do Salmo 34, verso 7. Será que essa questão de confundir Miguel com Jesus não está relacionada a essa mistura entre o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel e as teofanias que aconteceram no Antigo Testamento? Nós temos teofanias, mas não cristofanias, porque o anjo do Senhor, que aparece no Antigo Testamento, vai aparecer também uma ou duas vezes, se não me engano, no Novo Testamento. O anjo do Senhor ali está. Esse anjo do Senhor era alguém que representava de forma plena, de forma completa e gloriosa o próprio Deus. Ele falava por Deus, mas não era o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo estava no seio do Pai, no ser do Pai, aguardando o momento de sua encarnação. Então, nós não podemos confundir o Senhor Jesus Cristo, nem com Miguel, nem com o anjo do Senhor. Jesus é Jesus, está acima de todos os anjos. Ele é o Filho de Deus, é o Pai da eternidade, é o Criador dos anjos. E encerrando sobre os anjos, eles foram criados pela palavra de Deus, conforme nós encontramos aqui, olha. Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, ou pela palavra da sua boca. Pastor, ainda tem uma dúvida, uma questão a ser apresentada, embora nosso programa, nós temos um tempo limitado para falar, mas eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos nomes dos anjos. O senhor falou ainda há pouco do arcanjo Miguel, nós não falamos de Gabriel, do anjo Gabriel, responsável, mensageiro do Senhor, e há uma ideia aí de que existam nomes de tantos outros anjos, Rafael, Salatiel, assim como Miguel e Gabriel. O que o senhor tem a falar a respeito disso? É no livro do profeta Daniel que vamos encontrar a mais desenvolvida angelologia das Sagradas Escrituras. É no livro de Daniel que os anjos recebem pela primeira vez na história sagrada, são nomeados por seus nomes. Nós temos Gabriel, que em hebraico significa varão de Deus ou homem de Deus. É o anjo hermeneuta, é o responsável pela interpretação das profecias bíblicas. Tanto é que ele se apresentaria depois a Zacarias, pai de João Batista, e a Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quanto a Miguel, ele é o chefe dos exércitos, e o seu nome significa quem é como o Senhor. Ou seja, quando Miguel se apresenta com o seu exército, ou com os seus comandados, todos sabem que o próprio Deus está ali representado por este anjo e seus comandados. Mas há algum outro nome de anjo aí? Não. Nós temos nos livros apócrifos outros anjos como Rafael, mas a Bíblia Sagrada, nos livros canônicos, só temos 2 nomes. Agora vejam bem, nos céus, cada anjo tem um nome. Nós só sabemos os nomes de 2. E cada nome de anjo representa em si um compêndio teológico, como nós temos aqui. Nós temos livros e livros aqui, então cada nome de anjo significa um compêndio teológico em si, como nós também nos céus teremos um nome novo. Eu não sei o seu nome no céu, não sei o meu, mas eu tenho certeza que os nomes que nos céus receberemos serão um verdadeiro compêndio teológico. É só pelo fato de estarmos conversando entre nós, já vai ser uma aula teológica. Veja só, então nós teríamos aqui muito mais para conversar a respeito de anjos.
mas o Teologia em Foco vai ficando por aqui. Nós renovamos votos de felicidades ao Senhor, que seu ministério progrida cada dia mais e que a bênção do Senhor esteja estendida sobre a sua vida. Pastor Claudionor, muito obrigado por atender nosso convite. Amém. Que Deus abençoe. Muito bem, internautas, nós ficamos por aqui com o seu Teologia em Foco. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.